Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. E também aqueles que já são inscritos, compartilhe essa mensagem e deixe principalmente o like. O like é muito importante para o canal. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir essa mensagem. O tema da mensagem é: Yahushua disse, será destruído e não construído. Yahushua disse, será destruído e não construído. Esse é o tema da mensagem. E antes de eu ler o texto principal, eu quero dizer algo aqui que é bem verdade nos dias de hoje. Os mercenários, os lobos devoradores, os cão gulosos, eles irão continuar a defender tanto o templo de 4 paredes como a lei de Moisés. Eu vou repetir. Tanto os templos de 4 paredes, os redios de 4 paredes, como também a lei de Moisés, os mercenários, os lobos devoradores, os cão gulosos, eles irão, de toda forma, o que estiver ao alcance deles, eles irão defender, eles irão refutar, eles virão para cima da gente com toda sua força, com todo o seu poder. Eles não irão admitir de forma alguma, entendeu? Que nós que somos ministros de uma nova aliança, nós que fomos capacitados para levar esse evangelho e combater e denunciar através da palavra, entendeu? O sistema manipulador, entendeu? Nós que fomos levantados e para levar esse evangelho, entendeu? Nós iremos sempre refutar eles, como também eles irão nos refutarem, porque eles não vão aceitar de forma alguma. Eles sempre vão defender essa tese, entendeu? Que as pessoas têm que irem nesses lugares buscar a Deus, buscar a presença de Deus, adorar a Deus. Mas nós sabemos que não é dessa maneira. Eles dizem que vocês têm que vir buscar, adorar. Mas nós não precisamos buscar a Yahweh, não precisamos buscar ao nosso Pai, ao Criador, nesses lugares. Podemos se reunir como igreja, que a igreja sempre foi pessoas, sim. Podemos ir se reunir. Eu, particularmente, eu sempre falo, eu anseio por esse dia acontecer, por esse dia chegar, de eu estar reunido em um determinado lugar, entendeu? Com meus irmãos, ouvindo uma boa palavra, uma palavra para o entendimento, o pacto para o entendimento, uma palavra que me dê vida, uma palavra que me dê liberdade, que me dê descanso, que me dê firmeza,
cada dia mais. E não um lugar onde se condena, um lugar onde se aprisiona as pessoas querendo algo em troca. Então, os mercenários, entendeu? Sempre irão, meu irmão, vir para cima da gente. E nós temos que estar preparados para eles como? Conhecendo, entendeu? O Evangelho, entendeu? Conhecendo o que é para nós hoje e o que não é para nós hoje. Então, o Cristo da carne, ele não falou para se construir templos feitos por mão de homens. Ele falou que seria destruído o templo bíblico, o templo que se encontrava em Jerusalém, que foi destruído no ano 70. E essa construção, ou seja, essas construções, entendeu? Desordenadas de templos feitos por mão de homens, isso só tem um objetivo para esses homens: se beneficiarem às custas do povo. Ele chama o povo, ele convida o povo para que o povo tem que estar naquele lugar ali. Mas na verdade, meu irmão, o zelo desses homens não é zelo pelas vidas, pela igreja de Cristo. O zelo deles tem algo oculto. E nós sabemos o que é esse algo oculto que eles dizem que é zelo. É o dinheiro, meu irmão, para eles se beneficiarem, para eles usarem o Iau, o nosso Criador, o nosso papai, como cobaia. Eles usam a palavra do Pai como cobaia. Eles manipulam, eles falsificam. Eles querem continuar e vão continuar com essas inverdades expostas, ensinadas nesses determinados lugares. Eu digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando. Então, meus irmãos, Yahushua, o Cristo da carne, ele não mandou construir. Ele disse que seria destruído. Veja, em Mateus capítulo 24, versículo 1 e o 2 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, ou seja, e quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Veja, ele estava dentro do templo, entendeu? Com os seus discípulos, com Pedro, Tiago, João. E Jesus havia confrontado diretamente ali e denunciado os escribas e os fariseus. Ele havia tido um confronto direto, mostrando para eles que eles eram hipócritas. Entendeu? Jesus chama eles de hipócritas. Entendeu? Jesus chamava eles de falsos mestres. De maneira nenhuma, o Filho do Homem aprovava a conduta moral e religiosa daqueles homens. Jesus confrontava eles de forma direta e indireta. Entendeu? Veja que no versículo 33 do capítulo 23, ele chega a chamar eles de serpentes, raça de víboras. Porque
Aqueles homens que deveriam dar exemplos, eles eram os primeiros a estarem desagradando a Yahweh, desagradando ao Pai, com suas atitudes, com suas ambições, com suas manipulações, com seus enganos. Então Yahshua, ele confrontou, ele denunciava o sistema religioso da época. E quando ele ia saindo do templo, olha, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos mostrou a estrutura do templo para Yahshua. Então veja, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Ele está vendo tudo isso aí, essa beleza, essa estrutura, esse ornamento aí, construído, criado por homens? Aí ele vai dizer, ó, em verdade vos digo, ele sempre falou em verdade mesmo, porque ele é fiel. Em verdade vos digo, quem fala mentiras, quem vive manipulando e falando o contrário, são os homens, que dizem que você tem que estar nesses lugares de toda forma. E por nós refutarmos, entendeu? Isso que eles falam, eles nos chamam de herege, que nós estamos pregando uma graça inventada, que nós estamos totalmente errados, que nós somos uma seita. Não, nós não somos uma seita. Nós somos o que somos pela graça. Nós estamos mostrando a verdade contra as inverdades que sempre foram ensinadas nesses lugares. A verdade do Evangelho está combatendo as inverdades ensinadas por esses homens. Então veja, Jesus, porém, lhe disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu no ano 70. A destruição do templo estava conectado com a vinda do Filho do Homem, que aconteceu na parousia, na segunda manifestação, que aconteceu no ano 70. Então, Yahshua, ele não mandou construir templos. O templo bíblico seria destruído e justamente, exatamente, foi destruído no ano 70. Onde Yahweh, o Criador, ele usou a espada do general Tito, porque era assim, na cultura judaica, era assim que Deus, era assim que o Yahweh, ele fazia. Ele usava outras nações contra aquela nação que ele determinava o juízo, a sua justiça. E foi justamente isso que aconteceu no ano 70. Então, ele não mandou aqui construir. Ele falou em destruir. Mas isso aqui, os líderes religiosos, eles não querem entender. Claro que nós podemos se reunir, eu sempre falo e já falei aqui nesse vídeo. Mas isso não é um mandamento para você e eu se reunir, ora, tem que vir. Não, não é dessa maneira. Eu não sou contra, e nós que levamos esse evangelho aqui na plataforma do YouTube, outros homens que tem aí, nós não somos contra a reunião, a se reunir, os irmãos se reunirem, de maneira nenhuma, de forma alguma. Nós estamos de acordo, sim, com a reunião
em graça para ouvirmos uma boa palavra. Uma palavra que nos edifica. Uma palavra que nos traz descanso para o nosso espírito. Uma palavra que alimenta o espírito. Porque a palavra, o evangelho da graça, o pacto para o entendimento, sim, quando não tem mistura, quando não tem fermento da lei, claro que essa palavra alimenta o nosso espírito e nos vivifica cada dia mais. Então, meu irmão, ele não falou de construir, olha, vocês podem construir. Ele falou em destruir. E isso aconteceu justamente no ano 70, na sua segunda vinda. E eu não preciso de forma alguma buscar o meu Pai em nenhum lugar, meu irmão, seja no monte, seja no redil de quatro paredes. Eu não preciso buscar o meu Pai para ter uma intimidade com Ele, para adorá-lo. Eu não preciso disso, meu irmão. Nós não precisamos disso. Não precisamos disso. Porque Ele não habita nesses ambientes. Ele não está, entendeu? Num templo de quatro paredes. Se é que eu posso falar templo de quatro paredes. Ele não habita nesses lugares. Ele não está aí de forma alguma. Ele habita em você, em mim, em nós. Porque o templo somos nós, no nosso espírito. O espírito do Pai está conectado com o nosso espírito. E é o espírito do Pai que nos guia. Nós somos guiados pelo espírito do Pai. Nós não somos guiados por um homem aqui na terra que diz o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Infelizmente, a maioria das igrejas desconhece essas verdades e vivem aí sendo manipulados, enganados, achando que está fazendo a coisa certa, achando que está agradando a Deus. De forma alguma está agradando a Deus. Vocês estão agradando os homens. Os homens é que se agradam disso. Por quê? Porque na medida em que as pessoas vão nesses lugares, entendeu? Então eles vão se beneficiar com o dinheiro, com os dízimos que são levados ali. E é exatamente para beneficiar eles. Porque o nosso Pai, o nosso Criador, ele não precisa de dinheiro. Ele não é servido por mãos humanas. Ele não habita nesses lugares. Entendeu? Mas os mercenários, os lobos devoradores, os cão gulosos, eles não querem aceitar. Eles são contra nós, eles são opositores, eles se tornam opositores, eles se tornam adversários do próprio Evangelho. Entendeu? Então, os mercenários, os religiosos, eles são capazes de tudo. Foi assim no tempo de Estevão. Por que foi que Estevão morreu? Estevão morreu porque Estevão, ele falou que aquele lugar seria destruído e a lei seria mudada. E Estevão chega, na hora que ele está pregando, ele diz que Deus não habitava em templos. Veja, em Atos capítulo de número 7, no capítulo 6, logo vamos ver, no capítulo 6, olha aqui, ó, no capítulo 6 diz assim, ó, versículo 14, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Destruir este lugar era destruir o templo. Jesus e Yahshua havia falado, entendeu? Porque aqui em Atos, entendeu? Cristo não estava mais entre eles. O Cristo da carne. Entendeu? Então veja,
Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados, olha, no conselho, fixando os olhos nele em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7, vamos ler aqui, ó. Aí Estevão começa a sua defesa. Ele começa ali a pregoar. Ele começa ali o seu discurso, porque Estevão, ele tinha uma boa eloquência. Ele era um diácono, mas ele era um diácono diferenciado. Então veja, e quando ele chega aqui no capítulo, no versículo de número 48, ele diz aqui, ó, olha, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Isso é Estevão falando. Ali apresentaram testemunhas contra ele, dizendo que ele estava proferindo palavras que aquele santo lugar, que era o templo em Jerusalém, seria destruído. E que seria mudado a lei, os costumes dele. Os costumes ali, a lei era a lei de Moisés. E justamente foi mudado. Entendeu? Então, agora Estevão está pregando. Olha, aí ele diz aqui, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Como diz o profeta, estava escrito aqui, ó. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Então Estevão está aqui agora, entendeu? Fazendo eles relembrarem lá das escrituras, que está escrito lá em Isaías 66, versículo 1 e 2. Deus já falava pela boca do profeta Isaías, falando disso, que Deus não habitava em templos feitos por mão de homens. Porque tudo, entendeu? Foi criado por ele, entendeu? Então veja, Estevão está aqui ministrando e fazendo eles lembrar lá das escrituras, lá dos profetas, que isso estava escrito. Estevão era conhecedor. Eles também, eles eram conhecedores, porém eles não queriam abrir mão daquele lugar, porque ali também era fonte de lucros para os líderes religiosos da época. Fizeram daquele lugar um covil de ladrões. Assim Jesus falou. Lugar de salteadores, de comércio. Então, a morte de Estevão foi por conta disso. Então, os líderes religiosos da época, eles não aceitaram, entendeu? O que Estevão estava falando. É como hoje, os líderes religiosos, os mercenários do século XXI, os lobos devoradores do século XXI, os cão-gulosos do século XXI, entendeu? Eles, de forma alguma, eles aceitam. Eles não vão aceitar. Eles ficam perturbados como eles estão, mas eles não aceitam de forma alguma. Eles vêm para cima da gente. Eles são capazes de tudo, meu irmão. Eles são capazes até de pegar, eu não vou generalizar todos, eles são capazes até de receber dinheiro de um morto. Como eu tenho uma mensagem aqui, uma mensagem passada aqui, onde um líder religioso, entendeu, está na playlist do canal. Ou seja, se eu não coloquei na playlist do canal ainda, eu vou colocar. Uma mensagem muito boa, entendeu? Então esse tal aí, que se diz homem de Deus, que se diz ter o Espírito Santo, entendeu? Que é usado por Deus, que é usado por Yahweh, esse homem, todo mês, ele vai lá receber o dinheiro da viúva, o dízimo da viúva, e também do morto.
que não está mais o seu marido. Então esses homens são capazes em tudo, assim como fizeram com Estevão. Esses homens de hoje, eles são capazes de tudo. Entendeu? Com certeza, eles são capazes de tudo, porque eles não querem perder, meu irmão, eles não querem largar o osso. Então, veja, a morte de Estevão foi por conta disso. Porque Estevão citou, ele falou que aquele lugar seria ali destruído e que Deus não habitava em templos feitos por mão de homem. E que a lei seria mudada. Então, para os mercenários de hoje, para os lobos devoradores de hoje, os cangulosos, entendeu? Eles irão continuar defendendo esses lugares e defendendo também a lei de Moisés. Só que tem um diferencial. O templo aqui falado por Estevão, entendeu? Foi o templo, justamente o templo bíblico, que não existe mais, que Jesus disse que seria destruído e foi. E esses aí que eles construíram, não é o templo bíblico. O templo bíblico hoje não existe mais. Mas isso aí é uma forma deles ganharem dinheiro. Então, quando nós aqui refutamos ele com a verdade, eles ficam perturbados e partem para o contra-ataque, denegrindo nossa imagem. Mas nós não vamos fazer como eles fazem. Nós iremos apenas mostrar a verdade dentro das Escrituras e dentro do Evangelho. Agora, se eles querem partir aí para o pessoal, aí é problema deles. Cada um dá o que tem, meu irmão. Não vamos dar resposta e nem fazer pergunta a esses tais. As pessoas estão vendo o comportamento, as atitudes desses homens. O povo está acordando. O cerco está se fechando. As finanças desses homens diminuíram. A arrecadação mensal diminuiu. Por isso essa perturbação, por isso essa afronta contra nós. Entendeu, meu irmão? Veja o que Paulo falou em Atos 17. Deus não habita nesses lugares, meu irmão, de forma alguma. Atos 17, versículo 24, diz assim, ó. O Deus que fez o mundo aqui é o mundo cosmo, o planeta cosmo, o mundo global. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, glória, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O nosso Pai, ele não precisa de nada do homem, ele não precisa de dinheiro, não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa do euro, não precisa do real, não precisa do dólar, não. Deus não precisa disso, meu irmão. Quem precisa disso é os homens, para se beneficiarem. Ele não habita em templos feitos por mão de homem e ele não é servido por mão de homens. Como se ele precisasse de alguma coisa. Aí eles dizem, ó, isso aqui o dízimo é a parte de Deus. De Deus? Deus não precisa disso. Iau não precisa disso, meu irmão. Iau não precisa disso de forma alguma. Quem precisa são vocês. Para se beneficiarem. Por isso que vocês nos atropelam, nos espetam, nos atiram pedras. Porque nós estamos mostrando essa verdade que estava oculta há muito tempo. E vamos continuar mostrando essa verdade. Queira vocês gostem ou não. Então veja que Deus nem habita em templos feitos por mão de homem. E Deus também não precisa do homem para nada, nem de dinheiro, nem de serviço do homem aqui na terra. O que Deus quer é que nós venhamos estar mostrando essas verdades, para que as pessoas venham acordarem que foram lesadas, que foram manipuladas por muito tempo e ainda continuam. Jesus aqui, e Yahshua aqui em João capítulo 4, versículo 21, nesse diálogo, aqui é muito claro, meus irmãos. E eles
vivem distorcendo. Olha aqui o diálogo do versículo 21 em diante, eu vou me apressar. Olha, Jesus diz, ó, no versículo 20, versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, lá em Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém, Jerusalém lá no templo, né? O lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e Al é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Não é na mentira. Não é num lugar. Adorar em espírito e em verdade é adorar em qualquer lugar. Com essa verdade do Evangelho. Mais prova do que essa, meu irmão, aqui, do que Yahushua falou, do que o Cristo da carne falou para aquela mulher samaritana. Mas eles distorcem isso aqui. É como se Jesus, o Cristo da carne, não tivesse falado isso. Aí eu faço uma pergunta para esses doutores. O que ele estava querendo falar aqui? No seu entendimento. Eu quero ouvir de vocês aí o que foi que ele estava falando. Que a adoração seria no monte, ou em Jerusalém, ou seria em qualquer lugar. Porque o Pai é Espírito. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar aqui. Ele não mandou construir, ele falou em destruir. Por quê? Porque o templo somos nós. Eu quero terminar aqui com 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, diz assim, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou glória, que habita em vós? Proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Somos templo e morada do Espírito Santo. Ele, o Espírito de Deus, o Espírito de Yahweh, ele habita no nosso espírito. E se tornamos um só espírito. Então é essa palavra que eu quero deixar. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhari, canal MDCG. Se inscreva também no canal do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. E amanhã às 10 horas no domingo, ele estará ao vivo, trazendo a mensagem. Neilton Cardoso, do canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Vamos que vamos. Graça e paz, graça eterna.